Olá, tudo bem? Sou professora Nara, leciono língua portuguesa para a primeira série do ensino médio no CEPI Presidente Castelo Branco. Como vocês estão? Estão se protegendo? A família de vocês está tudo bem? Usando máscara, mantendo o distanciamento social? Se cuidem, logo, logo todos nós vamos sair dessa. Estaremos juntos no presencial, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o que são parlendas, trava-línguas, as suas definições e os seus exemplos. Parlendas se constituem como cantigas simples, que são utilizadas com brincadeiras. Além das rimas, as parlendas também possuem métrica e ritmo. Ler e entender histórias, descobrir sobre o número e várias outras coisas que cercam a vida quando se é criança depende muito da forma como as palavras são ensinadas. Dessa forma, uma das maneiras que facilitam o aprendizado são as parlendas. Mas, afinal de contas, o que são parlendas? Parte do folclore brasileiro, as parlendas constituem-se como cantigas simples, muitas vezes como rima que são utilizadas em brincadeiras para as crianças. Além das rimas, as parlendas também possuem métrica e ritmo, sendo utilizadas em rodas, por exemplo. Em síntese, a palavra parlenda vem do latim parlare, que significa conversar, falar. Geralmente, por serem parte do folclore brasileiro, são passadas de geração em geração, sempre cultivando o caráter educativo. Ou seja, o significado de parlendas se constitui como uma tradição da oralidade, onde é possível observar variações dependendo do tipo de rima contada. Além disso, é muito difícil conhecer a autoria das parlendas, pois a grande maioria já faz parte da tradição popular brasileira e também entra aí a questão da regionalidade da cultura de cada cidade. A princípio, os pequenos versos lúdicos se caracterizam por características muito específicas, com a presença ou não de rimas. Apesar das variações dos versos, a característica que se mantém é o caráter educativo e lúdico, onde as crianças conseguem aguçar a imaginação e também a sua criatividade. Aqui se desenvolve muito a memorização, não só em crianças, tá? A memorização e o raciocínio rápido. Existem diversos tipos de parlendas, como os trava-línguas. Alguns exemplos são utilizados por educadores e pais, são: dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento espanhol. Divertido, não é verdade? O que é um trava-línguas? A princípio, o trava-línguas, conjunto de palavras que reúne sílabas difíceis e sonoridades similares, são um tipo de parlendas. Assim como os demais tipos, as trava-línguas são utilizados para aguçar a imaginação das crianças, bem como auxiliar no desenvolvimento da fala. Isso porque os versos contam palavras difíceis de serem pronunciadas, porém são ditas em forma de cantiga rimada. Normalmente, o trava-língua é utilizado como brincadeira, onde crianças e adolescentes repetem os versos inúmeras vezes sem errar. Veja só um exemplo de trava-línguas. Vaca malhada foi malhada porque outra vaca molhada e malhada. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu o rabo do rodovalho. O rato roía. E a rosa Rita Ramalho, do rato a roer se ria. O fato de de ser ditas de forma rápida faz com que o jogo se torne uma brincadeira infantil que delicia também os adultos. Porém, mais do que uma brincadeira, os trava-línguas são um importante elemento no desenvolvimento linguístico, não só para as crianças, mas também para os adultos que estejam a aprender uma língua estrangeira. Esse é um recurso interessante, porque o trava-língua é um jogo verbal em qualquer, né, e alguém, em qualquer lugar, e alguém deve dizer versos ou frases cujas palavras, por serem formadas por sílabas de mesmos sons, né, que são difíceis de pronunciar
como vocês viram aí no vídeo anterior, certo? Nós temos na aula escrita, né? Vocês viram lá o contexto, vocês verão o contexto e seguidamente as atividades que eu questiono vocês. O que são parlendas? Quais são as características? Através da leitura e explanação aqui dada, eu acho que vai ficar fácil a resolução dessa atividade. Peço na segunda questão que você pesquise juntamente aos seus familiares e também em livros, revistas, né, na internet sobre as parlendas, que eram mais conhecidas e também vivenciadas por você na sua infância e por seus familiares. Seguidamente, você vai transcrever e relatar como que foi essa experiência, até mesmo na busca ativa aí, né, de ouvir relatos dos seus pais, certo? Na terceira questão, eu pergunto para vocês o que é um trava-língua, logo em seguida, o que significa travar a língua, qual a relação entre a imagem e o trava-língua, o que mais chama atenção na imagem, né, na imagem que vocês vão ver lá na atividade. O nó na língua nos faz pensar em quê? Tudo isso são falas que você vai expor as suas ideias, os seus pensamentos, tá? É pessoal. Na questão 4, você vai ver que é para você ler o trava-língua, praticando cada vez mais rápido esses trava-línguas, onde você vai também desenvolver o seu raciocínio e a memorização, ok? Eu tenho certeza que você conseguirá, e essa atividade também, ela vai te ajudar bastante. Na 5, tem uma charge que fala sobre os jovens e a pandemia, e você vai responder. Qual é o tema principal dessa charge? Você vai relatar a sua opinião sobre o assunto que está sendo abordado lá. E como, e na 5C, eu pergunto, né? Como que você está lidando com a pandemia e o isolamento social? Nós sabemos que não está fácil para ninguém, gente. Mas é o que nós temos que refletir agora, né? Inclusive, como aproveitar melhor o seu tempo aí com seus familiares em casa, né? De forma também que você aprimore seus conhecimentos, né? Buscando outras formas de aprendizagem, ok? Eu quero que vocês não esqueçam, ler o texto motivador, assistir os vídeos propostos, que tem um vídeo também explicativo no YouTube, essa videoaula, tá? E faz as atividades. Depois fotografem essas atividades, mande para os seus tutores. É fundamental que você tenha o seu contato com o tutor, porque ele é que está direcionando, né, verificando a sua aprendizagem, a feitura dessas atividades, tá? Qualquer dúvida você também pode solicitar ao seu tutor que busque o contato do professor onde você está tendo dificuldade em alguma disciplina, tanto do núcleo comum quanto do núcleo diversificado. Não deixe de fazer as atividades nem do núcleo comum e nem do núcleo diversificado, tá bom? Cuidem-se, protejam-se, respeitem o distanciamento social, usem máscara, álcool em gel. Gente, nesse momento a distância salva vidas. Nesse momento a distância salva vidas. Então, peço que todos vocês se protejam e cuidem-se, tá bom? E eu gostaria de deixar aqui meu abraço, né, meu abraço fraternal a todos vocês. E mais uma vez, qualquer coisa que precisarem, pode nos procurar. Estamos inteiramente à disposição de vocês, tá bom? Um forte abraço, tchau. Fiquem todos com Deus. Nos veremos na próxima aula. Tchau.